da palavra que está no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo 1. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui. E aqui é o lugar que a gente vem para ser bênção, mas também é extremamente abençoado. Jesus fala, Jesus cura. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Emerson e todo o exército de oração. Somos amigos, irmão. Deus abençoe, irmão Wagner, todos os obreiros, servos de Deus. Há um ambiente de curas aqui nessa noite. Há um ambiente de milagres aqui. Capítulo 8. Quem encontrou, diga amém. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém? Tome o teu assento, muito obrigado. Queridos, o texto bíblico que nós temos feito leitura nesta noite, ele nos fala a respeito de uma das doenças mais terríveis no período bíblico, a lepra. A lepra é uma doença tão terrível que ela é comparada ao pecado. Observe que a lepra, em primeiro lugar, ela era uma doença grave e que levava aquele que era cometido por ela à morte. Quem recebia informação de que estava leproso era mesmo que recebia a sentença de morte, porque a lepra era fatal. Entenda que o pecado também, ele é grave. Infelizmente tem muita gente que brinca com o pecado e esquece que em Romanos capítulo 6 e versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa morte aqui não é somente a morte espiritual, que é o distanciamento de Deus, mas também a morte física. Porque o sucesso do diabo é quando ele consegue levar alguém para a sepultura sem Jesus. Se tem uma coisa que o inimigo odeia, é quando um salvo morre, quando um crente morre em Cristo Jesus, porque ele sabe que ele tentou de tudo, mas não conseguiu. E este crente, ele pode morrer aqui, mas ele vai se encontrar com Jesus lá na glória um dia. Então entenda que o inimigo não vai descansar enquanto ele não matar você. É duro, mas é uma realidade. A lepra também era uma doença contagiosa. Ela se espalhava pelo corpo da pessoa. Ela ia provocando mau cheiro. A lepra, ela se multiplicava de uma maneira tão rápida e tão terrível no corpo, que até mesmo as pessoas que estavam próximas de um leproso, elas eram contagiadas pela lepra. Tamanho era o seu poder de contágio. Assim também é o pecado. O pecado, ele vai se espalhando na nossa vida. Ele vai destruindo a família, ele vai destruindo o casamento, ele vai destruindo a saúde, ele vai destruindo a vida sentimental, espiritual, e vai chegar um momento que ele vai estar tão grande na vida da pessoa, que ele vai começar a comprometer aqueles que estão perto dela, aqueles que convivem com ela, aqueles que precisam dela, também serão contagiados por este pecado. A lepra, ela tornava a pessoa cerimonialmente imunda. Uma pessoa leprosa, ela não podia mais entrar no templo para adorar. Uma pessoa leprosa, ela não podia mais estar no convívio social com a sua família. Tudo que esta pessoa tocava era considerado imundo.
Tudo que essa pessoa tocava, as pessoas não podiam tocar, porque era contaminado. Assim é o pecado. O pecado nos afasta do propósito pelo qual Deus nos criou. O pecado nos distancia do projeto de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida. Triste era a vida de um leproso. A vida de um leproso não era fácil. Ele tinha que morar num lugar chamado leprosário, um ambiente onde os leprosos ali se reuniam. E eu começo a imaginar o diálogo daqueles leprosos dentro do leprosário. Imagine que aqueles leprosos estão perdendo partes do seu corpo, e todos os dias algo está sendo perdido. Um pergunta para o outro: o que você perdeu hoje? Eu perdi a ponta do dedo. E você? Eu perdi uma orelha. E você, o que você perdeu? O dedinho do pé. É o comentário, é a conversa dentro do leprosário. Entenda uma coisa, meu querido: a vida de quem está longe de Deus é exatamente assim. Todos os dias você vai perdendo alguma coisa. Todos os dias você vai vendo algo precioso escapar de você. E quando você menos espera, não tem mais nada. O que sobrou para você é o leprosário. É a lembrança daquilo que você tinha e hoje não tem mais. A vida de um leproso não era fácil. Toda vez que um leproso caminhava, ele precisava gritar: leproso! Todas as vezes que o leproso caminhava na rua, ele precisava exclamar: leproso! E as pessoas fugiam dele porque tinham medo dele, tinham medo de pegar a lepra. Assim é o pecado. O pecado vai fazendo com que as pessoas se afastem da gente. O pecado vai nos isolando, e muitas vezes até quem ama a gente vai se afastando. Muitas vezes até aqueles que nos amam têm que acabar se afastando de nós por causa da lepra, por causa do pecado. Aquele homem estava emocionalmente destruído. A lepra levou a esperança dele. A lepra levou os sonhos, levou a alegria, levou tudo, roubou tudo. Ele não tinha mais nada. O pecado é assim. O pecado é um assaltante emocional. O pecado destrói as nossas emoções, e é por isso que nós estamos vendo as doenças emocionais se multiplicando sobre a terra. Pessoas com síndrome de pânico, pessoas morrendo na depressão, pessoas que estão emocionalmente desequilibradas, pessoas que estão emocionalmente doentes. O pecado está multiplicando-se e as pessoas estão adoecendo. Triste era a vida daquele leproso, até que um dia ele ouviu falar de Jesus. Um pouquinho mais de retorno aqui. Tudo muda quando ele ouve falar de Jesus. Eita, glória a Deus. Por que tudo muda quando ele ouve falar de Jesus? Porque quando ele ouve falar de Jesus, ele ganha algo em meio às perdas que ele estava sofrendo. O que ele ganha, pregador? Ele ganha fé. A única coisa que ele precisava para mudar de vida. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? É que tudo muda quando nós ouvimos falar de Jesus. Por que, pregador? Porque a Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A transformação de Deus acontece quando a fé é gerada dentro de você. A receita para o milagre é essa: é fé. É fé. É por isso que o mundo quer mudar a receita. É por isso que o diabo quer que você tente outras alternativas. É por isso que o diabo quer que você continue no leprosário. Mas daí vem a mensagem da cruz e diz para você: ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Oh, a fé de Deus está descendo esta noite sobre a tua vida. Esta fé é o pontapé inicial para a transformação que Deus vai fazer na tua vida. Oh, glória. Só que havia um problema. Que problema, pregador? Jesus estava lá em cima do monte. A Bíblia diz que no capítulo 5, 6 e 7 ele está no sermão do monte ensinando e pregando. Jesus estava num lugar muito alto
para que um leproso fraco e doente viesse conseguir chegar. Jesus está num lugar muito longe, para aquele leproso pudesse chegar até Jesus. A lepra afastou ele demais de Jesus. E querido, o pecado nos afasta muito de Deus. Ele está muito longe, ele está muito distante, ele está muito mais alto. Mas o capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz: e Jesus descendo do monte. O que significa isso, pregador? É que se o pecado te impediu de chegar até Jesus, a graça fez ele descer do monte e se tornar acessível para você. Oh glória, oh glória! Ele já desceu do monte aqui em Sapucaia. Ele já está aqui nessa noite. Quem sabe muitas coisas aconteceram na tua vida que distanciaram você de Jesus, que te afastaram da promessa, a tal ponto que você não conseguiu voltar, que você não conseguiu se levantar de novo. Mas eu tenho uma boa notícia: Jesus desceu do monte, Jesus desceu do monte, Jesus desceu do monte. E que bacana, eu estou sentindo ele aqui nessa noite. Eu estou sentindo ele aqui nessa noite. Ele está acessível a você. Ele está acessível a você. Oh. Quando Jesus desce do monte, aquele leproso, ele imagina: chegou a minha vez, chegou a minha chance. Olha as atitudes do leproso. A Bíblia diz assim, ó: então veio o leproso. A primeira atitude dele, ele se aproximou de Jesus. Quando Jesus desce do monte, não é Jesus que vai até o leproso, mas é o leproso que vai até Jesus. Por que, pregador? Porque ele já tinha o elemento chave para chegar até Jesus: a fé. Então não espere Deus mandar um anjo, não espere Deus mandar um profeta para revelar teu sobrenome, teu CPF, tua identidade. Ele já desceu do monte, rapaz. Vai até ele, vai até ele, vai até ele, vai até ele. É por isso que a palavra de Deus diz em Tiago: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. O primeiro passo Ele já deu, lá na cruz do Calvário, Ele já deu. Agora é você, venha, venha, venha. Tem alguém que já entendeu? Tem alguém que já entendeu e já está pertinho dele nessa noite? Tem alguém que já se aproximou dele aqui? Ai, ai, eu estou sentindo a glória dele aqui nessa noite. A primeira atitude do leproso foi se aproximar de Jesus. Mas olha só como ele vai se aproximar. Ele poderia se aproximar murmurando. Ele poderia se aproximar dizendo: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Leproso, fracassado, isolado. Ele poderia ter se aproximado lamentando, mas olha o jeito que ele vai se aproximar. A Bíblia diz que ele se aproxima, sabe como? Adorando. Ele não vai adorar limpo, ele vai adorar leproso. A situação era desfavorável, mas ele estava adorando. Por que, pregador? Porque não existe situação desfavorável para um adorador. Qualquer lugar é lugar para adorar. Mas está na cova, ele adora também. Mas lançaram na fornalha, tem adorador na fornalha também. Mas está no deserto ele adora. Porque se o adorador adorar em qualquer lugar, Deus receberá aonde ele estiver a sua adoração. Tem adorador aqui? Tem adorador aqui? Por um minuto levante a tua mão, abre a tua boca, adore, 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 adore. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Demora, mas eu venci. Eu sei que a minha vida
nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A Bíblia diz que ele adorou. Para Deus nessa noite não importa o grau de dificuldade da tua situação, do teu problema. O que Jesus quer saber é a forma com a qual você apresenta-se diante dele. Oh, glória! Será que você tem coragem de adorar a Deus em meio à luta e à dificuldade? Ele está leproso, mas está adorando. Ele está longe de casa, longe da família. Deu tudo errado para ele, mas a fé que arde dentro do peito dele diz para ele: você não é um leproso, não. Você é um adorador. Você é um adorador. Vai, leproso. Aquele leproso entendeu o seguinte: a lepra me tirou da minha família. A lepra fez eu perder um monte de coisa. A lepra me levou para o leprosário, mas a lepra não me impediu de adorar o nome de Jesus. Deixa eu te contar um segredo. Por mais que o inimigo feche a porta, por mais que o inimigo levante adversários e levante dificuldades, ele não pode te impedir de adorar a Deus. Ele não pode te impedir de sentir Deus. Por isso, se eu fosse você, eu já estava dando glória. Se eu fosse você, eu já estava adorando, porque Jesus já chegou. Já chegou, irmão Mário. Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Tem glória para ele. Tem glória para ele. Sustenta-me de pé. Eu não vou perder Não vai. a guerra. Não vai. Não te vai. louvar em meio tentações. É minha estratégia. A Bíblia diz que ele adora. Veja. Esse leproso falou alguma coisa para Jesus até agora, sim ou não? Não falou nada. Mas olha quanta coisa ele já fez sem falar. O que Deus está dizendo é: a tua vitória, ela está ligada com as tuas atitudes em meio à dificuldade. A escolha é tua nessa noite. Ou volta para casa leproso, ou se prostra diante daquele que tem poder. Agora vem. Ele vai abrir a boca agora. E ele vai dizer assim, ó: Senhor. Sabe qual foi a terceira atitude dele? Ele vai reconhecer o senhorio de Jesus. A expressão Senhor mostra para quem ele havia entregado o controle da sua vida. Até aquele dia a lepra estava no comando. A lepra dizia: o teu lugar é o leprosário. A lepra dizia: você vai perder muita coisa ainda. A lepra dizia: já era para você. A lepra dizia: não tem cura, não tem solução para o teu problema. Mas quando ele chega perto de Jesus, ele diz: eu estou destronando a lepra e estou colocando Jesus como Senhor, como Senhor, como Senhor. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: hoje a enfermidade sai do trono. Hoje o pecado sai do trono. Hoje a miséria sai do trono. Porque Jesus chegou. Jesus chegou. Ele é o Senhor. 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 Quem pode declarar? Quem pode declarar? Quem pode declarar? Posso não ver o amanhã, mas hoje Ele é o Senhor. 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 Quando o leproso chama Jesus de Senhor, ele estava dizendo: eu cheguei aqui sem dono. Eu não tinha dono. Eu não tinha um ombro para repousar. Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha ninguém para cuidar de mim. Mas hoje acabou isso.
Eu estou entregando a minha vida, a minha história no teu comando, no teu comando, no teu comando, no teu controle, no teu comando, no teu controle, no Eu quero declarar nessa noite que todos os projetos de Satanás já estão caindo por terra. Se o diabo achou que ia destruir a tua família, se engana. Se o diabo achou que ia te matar com essa enfermidade, acabou. Jesus assume o controle. Jesus assume o controle. Agora, 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 agora. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. Senhor, e ele continua dizendo: Senhor, se quiseres. A quarta atitude dele, ele desejou a vontade de Deus para a sua vida. Ele desejou, ele não sabia a vontade de Jesus, ele não sabia o que Jesus queria, mas independente dele saber ou não, ele disse: Senhor, seja o que tu queres. A partir de hoje a minha vontade não importa mais, o que importa é a tua vontade. É por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas 2:20: já não vivo mais eu, mas Cristo, é Ele quem vive, é Ele quem vive, é Ele quem vive, Ele tem. Posso não crer amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Você já parou para pensar que muitas vezes aquilo que você quer não é o melhor? Você já parou para pensar que muitas vezes aquilo que você quer não é o que vai mudar a tua vida? É por isso que o leproso foi inteligente e disse: Senhor, se tu quiseres, eu quero a tua vontade. Eu quero a tua vontade, Senhor. Se tu quiseres o quê? Tu podes. Sabe o que esse leproso fez? Ele acreditou no poder de Jesus. Ao longo da história surgiram muitos homens poderosos, homens que firmaram seu poder por causa de dinheiro, homens que tiveram poder por causa do seu poder de influência, homens que tiveram poder porque eram generais de grandes exércitos. Só que todos esses homens poderosos um dia morreram. Todos esses homens poderosos um dia a morte levou eles. Só que teve um aqui na terra que um dia olhou para toda a humanidade e disse: eu não recebi só um poder, eis que é me dado todo o poder. Aonde, Jesus? Aqui na terra? Não, no céu, na terra, no céu, na terra, no céu, na terra, no céu. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder. O leproso estava dizendo: eu creio no poder que você tem, eu estou confiante no poder que o Senhor tem, está acima da minha situação. Eu quero dizer para você nessa noite que o poder de Jesus, Ele é maior do que você imagina. É por isso que Jesus é especialista em fazer mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. A gente acha que não vai fazer uma coisa, ele engana a gente. Ele faz mais, ele faz melhor, ele faz mais. Eita glória! O problema é que você está acreditando e confiando em coisas que têm poder. Mas o poder dessas coisas é limitado, é poder só aqui na terra. E Jesus está dizendo para você hoje: quer mudança? Creia no poder de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero profetizar que se você acreditar no poder de Deus, você ainda vai dizer: eu e minha casa, logo logo serviremos ao Senhor. Se você acreditar no poder de Deus,
Você vai fazer o exame de novo. O médico vai dizer: cadê o tumor que eu não enxergo mais? Cadê a hérnia que eu não enxergo mais? Cadê a enfermidade que não aparece aqui? O que aconteceu? Pergunta para aquele que tem todo o poder, tem todo o poder, tem todo o poder. Quem crê no poder de Jesus e pode adorar. Quem crê no poder de Jesus e pode adorar. Poderoso Deus, um poderoso Deus. Olha aí, olha aí, um poderoso Deus. Ele tem poder. Minha alma anseia por ti. Aquele homem está prostrado. Em uma frase, ele ensina muita coisa. Só que de repente vem a reação de Jesus. Porque toda ação gera uma. Tudo que o inimigo quer é que você não haja. Por que, pregador? Porque toda ação tua aqui na terra de fé vai provocar reação lá no céu de milagre. Toda ação de fé aqui na terra vai provocar reação de milagre lá no céu. Quando o leproso diz tudo isso, ou só isso, Jesus olha para ele e a Bíblia diz que Jesus vai estender a sua. Por que Jesus vai estender a mão? Porque Jesus estava ao alcance dele. Ao alcance dele. Você só estende a mão para quem está perto de você. Então entenda uma coisa: você nunca estará longe o suficiente para ficar fora do alcance de Jesus. Por mais que a situação tenha afastado amigos, parentes, pessoas que você gostava para longe de você, você sempre estará ao alcance de um estender de mão de Jesus. Ele estende a mão, te alcança. Ele estende a mão, te levanta. Ele estende a mão, acabou para Satanás. Ele estende a mão, milagre acontece. Ele estende a mão, tem batismo. Ele estende a mão, tem libertação. Ele estende a mão, tem cura. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Eis que os ouvidos do Senhor não estão agravados, para que não possa ouvir, e nem suas mãos encolhidas, para que não possa salvar. Poderoso, poderoso Deus. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A Bíblia diz que quando Jesus estende a mão, Jesus toca nele. Jesus, diante da lei, não podia tocar no leproso. Ninguém podia tocar no leproso, mas Jesus toca no leproso. Há áreas da nossa vida que ninguém pode tocar. Há áreas da nossa vida que ninguém pode encostar. Por quê? Porque se tocar não resolve. Se tocar não adianta. Mas daí vem Jesus e toca e conserta. Não existe nada que não possa ser mudado. Aleluia. Com o toque de Jesus de Nazaré, Ele muda coração, Ele muda a vida, Ele muda a história, Ele muda. Quando Jesus toca, Ele não somente toca, Ele libera uma palavra. Ele diz assim, ó: eu quero ser limpo. A palavra que Jesus liberou foi suficiente. Você está achando que Jesus vai demorar? Você está achando que você está longe do milagre da mudança? Ei, querido, é só uma palavra dele e a tua história muda nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você que ouviu a palavra de Deus. Quem sabe você ainda não é crente e quer entregar a sua vida para Jesus.
Você está afastado dos caminhos do Senhor, e esta noite entendeu que Jesus já desceu do monte para te encontrar, e você quer vir na frente, dizer: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Saia do teu lugar agora, agora, agora.